Fala pessoal, bom dia, boníssimo dia, que seu dia seja repleto de coisas boas. E hoje vim falar para vocês sobre uma terceira habilidade. Falei para vocês que eu ia falar sobre 3 habilidades minhas que eu vejo, assim, que eu tenho. Não sei se as pessoas veem isso também, mas eu vejo. Eu julgo ter isso, sendo humilde, julgo ter isso, essas 3 habilidades. E hoje eu vim falar sobre vender, tá bom? Gente, quem me conhece sabe que eu vendo até areia no deserto pra camelo. E acreditem, é verdade. Eu vendo com quem que eu aprendi a vender. Eu tinha, desde os meus 2 anos de idade, mais ou menos, foi 2 anos eu ganhei uma irmãzinha. Minha irmãzinha nasceu e ela nasceu com um problema seríssimo no coração. E meus pais ficavam muito fora daqui com ela, acompanhando ela, levando para tratamentos em Goiânia, Brasília. Enfim, eu ficava muito na casa da minha avó, a mãe do meu pai, que pra mim foi a pessoa que me ensinou a vender, é a melhor vendedora que eu já conheci na minha vida, acreditem, uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem cultura em escola, vamos colocar assim, né, porque não tem diploma de escola, não tem diploma de faculdade, e é a pessoa que eu me espelho e me espelhei tantos anos como vendedora de verdade. A minha avó nunca usou calculadora. Ela sempre fazia a conta na canetinha, ela pegava a agendinha dela e eu olhava aquilo e falava, gente, como que pode? É monstra demais. Isso eu tinha uns 3, 4 anos, 5 anos. E é tão engraçado que parece que algumas coisas já nascem com a gente. Tipo, esse desejo de vender, esse amor pela venda já vem enraizado em mim. Quem me conhece aí sabe que minha avó sempre vendia muita coisinha, né? Na casa dela, a gente ia vender lá nas vizinhas. Meu pai vende até hoje, é um vendedor nato. E eu, que você me der pra vender, eu vou vender. Com toda a modéstia. Mas o que você me der pra vender, eu sei vender, eu consigo vender. Eu vou desenrolar ali, vou aprender o que precisar sobre aquele produto e vou vender. Não interessa pra quem, mas eu vou vender. E aí, gente, quando eu tinha meus 5 anos que a minha irmã faleceu, eu ficava muito ainda com a minha avó, porque minha mãe trabalhava, né? E eu estudava de tarde, minha mãe trabalhava o dia todo, mas meu pai. E aí eu ficava muito na casa da minha avó, e com isso a minha avó vendia, ela vendia Avon, ela vendia lençol, ela vendia... Gente, me fugiu, mas ela vendia mais meio mundo de coisa que vocês pensarem. E aí a gente fazia o quê? Ela amarrava uma bolsinha, aquela sacola, tipo sacola de praia, bolsa de praia. Ela arrumava aquele negócio ali, enchia de lençol, as revistinhas da Avon, botava ali no braço e nós duas, pra rua. E acreditem, ela mora ali no Sorriso, no mesmo lugar até hoje. E a gente vendia na rua dela, na rua do lado, na rua de cima, essas ruas aqui, né? Descendo, as lateral e subindo. E aí, gente, vocês estão entendendo não? A minha avó vendia, eu falava pra ela, vó, a senhora falta vender lençol pro vendedor de lençol, pro homem que passava com esses lençol vendendo pra ela. Gente, ela vendia demais, ela vendia pra cacete. E eu olhava assim, eu falava, gente, esse negócio é bom, porque eu via que... Eu não entendi o que era vender, mas eu via que ela deixava o lençol e a pessoa dava dinheiro pra ela. E com esse dinheiro a gente ia no mercado e já comprava fruta, verdura, já comprava lanche, já comprava coisa pro café, pro almoço, pra janta. Eu falava, gente, esse negócio é bom, hein? Eu, com os meus 5 anos, pensava assim. Aí um dia, eu falei pro meu pai assim, pai, eu queria abrir uma lojinha de bijuteria. Meu pai falou, menina, tá doida? Na onde vai abrir loja de bijuteria? Eu sei, com 6 anos de idade. Falei assim, lá na porta da casa da minha avó, porque se a minha avó vende 1 bilhão de trem pra aquelas vizinhas dela, nós vamos arrasar com a nossa lojinha de bijuteria. E aí eu e minha prima mais velha, meu vô deu dinheiro pra nós.
E aí ele emprestou, tá, gente? A gente ia ter que devolver. Ele emprestou, eu acho que na época, uns 20 reais. Gente, com 20 reais vocês estão entendendo o tanto de trem que a gente comprou, não. Porque 20 reais há 23 anos atrás, gente, era dinheiro demais. Era quase que R$1.000 hoje. E aí, a gente foi e comprou essas bijuterias. Meu avô arrumou uma mesa, minha avó arrumou um pano bonito e a gente colocou lá na porta da casa dela. A gente passava um urubu na porta da casa dela. E aí, no primeiro dia, a gente vendeu nada. Chamei minha prima, falei, fia, deixa eu falar um trem pra você. Minha avó passa na casa das mulheres mostrando os trem. E não fica uma casa que a gente não vende. Aí eu falei assim, vamos pegar esses trem nossos, pôr na mochila e ó, na casa das mulheres. Porque pensa, nós vai vender tudo. Gente, no segundo dia da nossa venda, nossa vendinha, minha avó foi com a gente pra ajudar, né? E pra dar confiança, porque as pessoas conheciam minha avó, não conhecia a gente tanto assim. Conhecia quando a gente ia com ela, né, nas casas das pessoas. E a gente vendeu praticamente tudo. Falei, ó, esse trem é bom. Esse negócio de vender é um negócio extraordinário. E depois de um tempo aprendi a vender. Depois de um tempo meu pai montou algumas empresas. Ele já teve uma loja de material para construção. E quem vendia no começo era ele, era eu, e fui aprendendo ainda mais. Fui criando aquela habilidade do TED a TED com pessoas, né? Que isso é extremamente importante. Depois ele comprou um supermercado, então ali já apurou mais ainda, porque eu ficava no caixa, então eu tinha um contato ainda mais direto com os clientes mesmo, era ponto de entrada, era todo cliente passava por mim. Eu precisava lidar com esses clientes, me dar bem com eles, tratar eles bem. E depois disso ele montou a indústria distribuidora de ferro, que é o que a gente tem até hoje, que é a Difer. E nisso, gente, já se vão 10 anos que a gente tem a Difer, nós ficamos construindo mais uns 9, já são 20 anos de empresa, mais ou menos, que meu pai tem, e eu sempre lá dentro. Eu sempre vendendo. Hoje vendo, gente, vou falar um pouquinho do que eu vendo, só pra vocês terem uma ideia. Hoje eu vendo Natura com uma amiga minha, Natura e Avon. Vendo Boticário, todas as linhas do Boticário, que é 1 milhão. Mentira, eu acho que são 5 mais ou menos. Vendo queijos finos, doces finos, direto de Minas eu vendo. Vendo cesta, deu Natal, deu Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, dia de não sei o que, aniversário de alguém, encomenda comigo, porque eu vendo. O que mais que eu vendo, gente? Eu vendo lingeries também, dei uma parada um pouco agora, porque eu tava sem espaço de tudo, mas eu também vendo. E vendia também roupas de academia também, dei uma parada também, mas também, se precisar, me fala que eu ajeito. Então, de tudo um pouco eu vendo. Quero voltar lá pra loja do meu pai pra ter esse todo dia, sabe, assim, pessoal mano a mano, tete a tete com gente, com pessoa, vender, assim, gente. Eu amo vender, amo, não importa o que eu vender, nem por quanto eu vender ou quanto eu vá ganhar. O meu interesse é em vender. Sabe o que é você chegar assim, a pessoa precisa de algo, a pessoa te procura, ou você oferece, a pessoa fica alegre, fica satisfeita, fica radiante com aquela venda, com aquela compra, com aquela aquisição? É isso, gente. É um prazer na minha alma que dá vender. E eu até anotei aqui pra eu não esquecer de falar pra vocês, que é uma coisa que eu sempre falava pro Marcelo. Esses dias eu fui em uma reunião de empresários, e aí eu falei uma habilidade grande minha, que é vender. E eu sempre falo que o que você me der, o que me derem para vender, eu vou vender. Inclusive, se me der água salgada para vender dentro do mar, eu vou vender. Me dá garrafinha de água salgada para vender na praia, eu vou vender todos, vou voltar para casa com dinheiro e sem nenhuma garrafinha de água, e as pessoas que compraram estarão felizes, eu garanto para vocês. E outra coisa sobre vender que eu gosto muito é o antes, durante e depois da venda. A gente tem que ser, quem é vendedor, gente, venda gira o mundo, gira o planeta.
Não adianta você querer me falar que é o médico que vai girar. Não, quem gira dinheiro, quem gira, quem roda a economia inteira é um vendedor, é vender algo. O médico mesmo, ele precisa vender o seu produto, ele precisa vender o seu trabalho, né? O que ele faz, ele precisa vender. Então, gente, venda é o que rege, é o que toca pra frente aí. E aí, a gente precisa ser um vendedor sempre 4.0. O que é isso? Um 2.0 é bom, mas o bom é inimigo do perfeito, é inimigo do sucesso. Então, seja um vendedor 4.0, que é aquele que liga para o cliente antes, manda uma mensagem para o cliente durante a venda, tá preocupado, tem interesse em saber qual que é o problema, tem interesse em resolver o problema do cliente. E terceiro, é aquele vendedor que vai lá no cliente dele. Por exemplo, lá na loja, lá na Differ, a gente vai até o cliente. Não é toda semana, gente, pelo amor de Deus, não é depois de toda venda, não dá, a gente não consegue. Mas nossos clientes grandes, assim, clientes que são serralheiros, clientes maiores, que tem um lugar que você consegue encontrar ele com facilidade, a gente sempre vai, a gente sempre leva um boné, leva uma caneta, leva balinha, leva um chaveiro, leva alguma coisa. Por quê? Porque a gente preza aquele cliente. Ser o vendedor 4.0 é pensar no seu cliente, que você pode resolver o problema dele, que você vai resolver o problema dele e quando você resolver o problema dele. Então você pensa nessas 3 situações, nesse antes, durante e depois. E não é uma coisa assim que eu sempre falo, é que se você quer montar uma coisa para vender para amigo, não monta. Porque o seu amigo, muito dificilmente seu colega, seu conhecido, seu parente, seu amigo não vai virar seu cliente. Muito difícil. Por quê? Porque o ser humano tem essa barreira, a maioria dos seres humanos tem essa barreira limitante que a gente tem, assim, de, fulano vende, não, vou comprar do outro, né? Você compra do concorrente daquela pessoa que tá ali com você, que convive com você, mas não compra daquela pessoa que tá ali convivendo com você. Mas do seu cliente, faça ele virar seu amigo, tá? Ter amizades assim é sempre bom, tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês hoje sobre a minha terceira habilidade, que é vender. É uma coisa que eu amo falar sobre vendas, que eu amo vender de coração, de verdade, acreditem. E é isso. Espero que vocês também gostem de vendas e você que não gosta, aprenda a gostar, porque é isso que leva dinheiro para sua casa, que leva dinheiro para qualquer lugar, é vender, seja vender o seu serviço, seja vender sua mão de obra, né? Seja vender algum produto, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo no canal.